Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa live do Clube da Laranja Inteira. Eu sou a Mari e esse é o nosso espaço para descascar crenças, cultivar interesa e fortalecer os gominhos que nos sustentam. Hoje a gente vai falar de um gomo muito importante da laranja inteira, que é o autoconhecimento. Ele é a nossa base. Então, realmente é o mais importante, né? Porque tudo começa no nosso processo de autoconhecimento. E para essa nossa conversa, eu convidei uma pessoa muito especial, que é a Filipa Fernando. Ela é consteladora familiar, mentora de autoconhecimento. E a gente se conheceu num retiro de mulheres, inclusive. E ela é a nossa primeira convidada internacional, gente. Ela é portuguesa. Oiê! Boa Oi, noite! deixa aqui. Estás me a ouvir? Sim, Tá, tô agora? ouvindo. Tudo Alô? bem? Ó, gente, é isso, ó, diferença, tá vendo? Ela tá no calor, a gente tá aqui no frio. Sim, está calor, está calor. Ah, que prazer tê-la aqui com a gente nessa nossa live. E, bom, Obrigada, Mário. vamos começar então esse nosso papo sobre autoconhecimento. Então, Bora. vamos começar falando o que você entende como autoconhecimento, né? O que é o autoconhecimento e qual que é a importância dele para nossa vida. Olha, primeiro, deixa-me agradecer-te, porque foi. Então, por um lado, as redes sociais têm tantas coisas negativas, não é? Mas também têm tantas coisas boas, que é nós conhecemos-nos há quase 4 anos, num retiro só para mulheres, que, independentemente do retiro e daquilo que ele trouxe, foi um momento também de viragem na minha vida e eu procuro sempre, lá está, fazer retiros precisamente para ter esse processo de autoconhecimento que para mim são os meus preferidos, as imersões, os retiros, onde nós conseguimos desligar tudo à volta, porque claro que nós podemos trabalhar no nosso autoconhecimento de várias formas, não é? Mas um retiro traz sempre muita sombra ao de cima, não é? Porque Sim. estamos desligadas da nossa rotina e tudo mais. Então, conhecer-te nesse contexto foi incrível. E as redes sociais têm esta coisa maravilhosa que parece que estivemos juntas ontem, não é? Exato, é verdade. Não, então você postou hoje, eu falei, gente, já tudo isso, 4 anos, né? O tempo passa rápido, Incrível, realmente. incrível. Então, para mim, que o autoconhecimento me foi assim. Eu tive muita sorte que foi o meu pai e o meu irmão começaram a trabalhar no desenvolvimento pessoal, no autoconhecimento deles, quando eu era muito nova. Então, imagina, eu tinha 13 anos, era uma criança, e comecei a ver muitas diferenças na minha casa, na minha família. Mas, tipo, absurdas, diferenças absurdas, percebes? Éramos uma família em que havia violência, havia aquela hierarquia de que as crianças não sabem nada, nem podem falar, nem têm voz, e de repente as coisas mudaram muito. Então o autoconhecimento entrou muito cedo na minha vida porque eu fiquei logo, o que é que está a acontecer aqui? Sabes? O que é que se está a Sim. passar? Porquê é que eles estão a mudar? O que é que está por trás? E eles começaram a levar com eles a alguns cursos, a oferecer alguns livros, então entrou assim muito cedo na minha vida. E para mim, olha, é tudo aquilo que me faz olhar para dentro e assumir a responsabilidade da minha vida. Eu acho que é isso. Ou seja, é tudo aquilo que me faz olhar para as minhas feridas, para as minhas crenças, para os meus padrões e deixar de cobrar isso fora, não é? De procurar culpados fora e começar a perceber que eu tenho uma grande parte de responsabilidade que não tem a ver com culpa, de responsabilidade da minha vida e posso fazer algo com isso. Então, para mim, o autoconhecimento é isto, não é? Eu estar sempre em autoanálise e a perceber o que é que está a acontecer comigo, sem deixar que isso também me. No início do autoconhecimento, nós ficamos obcecadas, né? Sim. Nossa, olha. É encontrar um equilíbrio, né? Porque a gente entra no autoconhecimento e vai. Quando você vê, você tá e fala, não, pera, preciso voltar. É É, preciso viver, né? Eu acho que às vezes é as isso. pessoas ficam tão que nem vivem. Então é preciso viver e usar isto a nosso favor. E para mim é isso. E como é que isso
tem impacto. Opa, eu acho que não há verdadeira liberdade sem autoconhecimento. Nós até podemos achar que já somos livres, não é? Mas vai chegar aquele dia em que, espera, há algo mais para além disto, não é? Há algo mais para além de tudo aquilo que me foi passado e eu posso começar a trabalhar em mim. Eu acho que esse dia, para as pessoas mais conscientes, acaba por chegar, Sim, sinceramente. sim. É, bom, vamos lá. Até anotei aqui essa pergunta porque eu falei super importante. Eu vejo que tem muita gente que acredita em um destino, tipo algo pré-determinado. E que as coisas acontecem pela vontade de Deus, por exemplo. Mas o que eu tenho aprendido através do autoconhecimento e do conhecimento é que esse destino está muito mais ligado às nossas crenças subconscientes, que a gente precisa jogar luz, né? E trabalhá-las. Fala um pouco pra gente sobre o papel dessas crenças subconscientes, né? Sobre isso. E também sobre uma coisa que você é especialista, né? Que é herança geracional. Então, como podemos trabalhar isso? Sim, Observar isso? Traz um pouco dessa sua sim. experiência nesse Bom, aspecto, assim. então, eu sou muito de acreditar em tudo, sabes? Uhum. Olha, eu te entendo porque eu também Acredito. acredito em bastante coisa. E sou muito de experimentar tudo, ou seja, eu não fico na dúvida, estás a ver? Eu tenho que experimentar, eu tenho que ver o que é que aquilo é, eu tenho que ver se aquilo faz match comigo, se me vai ajudar. Eu sou muito assim, eu não ponho nada, atenção, que não vai influenciar a minha saúde e a saúde do meu filho, neste caso, pronto, mas tenho sempre isso, mas sou muito de experimentar e de ver o que funciona para mim. Porque eu acho, e até falei disto na minha mentoria a semana passada, que é eu acho mesmo que nós devemos fugir de pessoas que nos dizem como é que nós devemos viver a nossa vida, não é? Uhum. Porque ninguém está na tua pele, não é? Sim. Ninguém está no teu, pronto, no teu processo, não é? Então, se no início eu procurava muitos gurus que diziam como fazer, não Aham. é? Faz o A que vais ter o B, e eu neste momento procuro dentro, né? Procuro ir Uhum. dentro e procuro também levar as minhas clientes dentro, né? Nunca ser eu a dar a resposta, nunca ser eu a dizer qual é que é o caminho, não, elas entenderem o que é que faz sentido para elas. Então, eu sou muito de acreditar em muita coisa, Uhum. mas uma coisa, eu fui. Há uma expressão que eu gosto muito que é: o que é a fé? Fé é fazer e esperar. O F e o E, estás a ver? Fazer a Uhum. tua parte e esperar que Deus ou o universo ou o que for te vai Sim. também levar ao colo, digamos assim, não é? E Uhum. eu acredito muito isso. Fé, fazermos a nossa parte e, ok, aguardar também que lá está o tal destino ou a tal, Sim. o tal Deus possa também fazer a parte dele. Mas nunca deixar, tipo, na mão do outro, não é? Então, sempre fazer este processo de, lá está, de autoconhecimento, de autorreflexão, fazer a nossa parte, trabalhar aquilo que é preciso ser trabalhado, porque é como estavas a dizer há pouquinho, nós nem temos consciência de como a nossa vida, já à partida, não é? Desde o momento em que nascemos, desde antes de nascermos, já está Sim. condicionada, como é óbvio, não é? É como o livre-arbítrio existe. Ele existe, sim, mas ele é limitado. Eu tenho um mentor que ele diz: o livre-arbítrio é como ir a um restaurante e tu Uhum. tens a emenda do restaurante. Ou seja, tu não podes escolher tudo o que tu queres, Você né? pode Tu escolher, tens mas ali. aqui, ó, tem isso. Yeah. Você entra, nasce numa família, nasce numa. Então, eu nunca tinha parado pra pensar nesse sentido. E realmente. Yeah, e eu acho esta metáfora muito interessante, porque realmente é verdade. É tipo, é a emenda do restaurante. Tu não podes Sim. escolher tudo, está aqui. Agora, quanto mais tu trabalhas em ti, quanto mais tu desconstruís as tuas crenças, quanto mais tu trabalhas com o teu sistema familiar e percebes de onde é que as coisas vêm, não é? Porque é que tu estás ainda, sei lá, deixa eu pegar aqui num exemplo, mas a achar que os teus pais. Porque quem tem problema, quem tem alguma questão com os pais, não é? Ou com o pai ou com a mãe, Uhum. qualquer que seja a questão, quer dizer que nós ainda estamos numa posição de cobrança, não é? Nós ainda achamos que nos faltou alguma coisa, não é? Nós ainda achamos
que não foi como deveria ter sido. E isto é para a vida toda, é um trabalho para a vida toda. Eu às vezes penso que eu já fiz esse processo com os meus pais, acontece mais uma coisa na minha vida, ou uma relação falhada, ou alguma coisa Sim. financeira, e né, eu volto para aquela criança que poderia ter feito, ter recebido de outra forma. Então, essa é a base, é nós trabalharmos essa aceitação com os nossos pais. Mas, aqui em relação à herança geracional, e porque ainda há pessoas que duvidam, não é? E Sim. eu também duvidava das constelações até experimentar. E a cada constelação que faço, sabes, eu fico, e digo muito isto às pessoas que chegam até mim, que é, eu fico arrepiada a cada constelação que abro, porque como é que bate tão certo, sabes? Como é que há coisas tão que se revelam daquela forma, como é que há tantos padrões que estão no inconsciente do sistema familiar e que de repente, olha, estava aqui, sabes, não era teu, era do teu sistema. Já não precisas de carregar isso. E aqui, da herança geracional, há um estudo que eu adoro, e até de um livro que eu também já te posso recomendar. Pode. Não, eu ia te falar para recomendar. Como que é o nome? É Destino. Pois, eu agora, em português do Brasil, não sei se é assim, mas assim é em português de Portugal. Eu vou anotar. Destino Herdado. Ouve aí, a ver se. Destino Herdado. Eu adoro ler. Acabei de ler um trauma geracional, acho que é o nome. Trauma herdado. Incrível. Então também podes falar sobre isto. Incrível. Nossa, eu acho assim, tem muita coisa, né, que a gente vai sentindo, você vai vivendo, e aí você fala, mas por que que isso tá acontecendo? Por quê? Tipo, que eu tô indo pra esse caminho. E aí você começa, aí no livro ela é uma psicanalista, né? Então ela traz muito esse ponto, que a psicanálise você tá ali, né, analisando seu subconsciente, e ela foi vários assim casos. A pessoa vai indo e encontra o negócio, Uhum. porque foi fulana, foi, sei lá, uma avó, foi a mãe. E aí tem muito uma questão de idade também, né? Até no meu caso, eu me divorciei com a idade que a minha mãe se divorciou. Então, assim, gente, por acaso, não. Você vê que é coisa do sistema. É muito, eu acho muito louco. Eu acredito super, mas realmente, assim, é um negócio que como? E aí você vê numa constelação familiar, é muita energia, né? Porque você tá lá, você abre esse campo, como que uma pessoa tá ali representando, né? No caso de. Ah, eu assisti aquela série, Uma Nova Mulher. Ah, o novo eu, É, sim. você Uma falou nova que é mulher muito, em meio, português do Brasil, sim. né? É, mas é incrível aquilo. Eu nunca participei de uma constelação, mas eu olho para aquilo assim, eu falo como? Como que uma pessoa sabe como ela tem que agir? Porque é isso, né? É a energia do sistema. Uhum. Sim, é como se são os neurónios espelho, não é? Que eles captam o inconsciente da pessoa que está a ser constelada e então representam tal e qual aquilo que ela precisa de ver naquele momento, não é? Que normalmente é essa dinâmica oculta que ela precisa de ver para desbloquear a sua vida naquele momento, não é? O que é que está a bloquear? O que é que está a tapar a energia, não é? Porque é que este assunto não avança? Ou porque é que este relacionamento é sempre assim? Ou porque é que eu atraio sempre o mesmo tipo de homem, não é? Então Sim. tem É, muito a ver com isso. sim, até falando nisso. Aqui eu não sei se vocês usam esse termo aí em Portugal. Aqui no Brasil a gente usa o termo dedo podre, que é tipo Sim, você sim. escolher sempre o mesmo tipo de cara, assim. Sim. Então, eu tenho muitas amigas também. Eu também já entrei nesse caso de sempre assim, vou me relacionar com alguém, aí vejo a pessoa tá indisponível emocionalmente. E aí tem coisa que eu vejo, bom, aí eu paro e olho, peraí, um lado meu quer muito ter um relacionamento, e o outro lado vê relacionamento como uma prisão, como tirar minha liberdade, a liberdade que eu conquistei em estar bem sozinha. E aí, sabe o que eu fico pensando? Eu penso assim, até que ponto isso é uma coisa minha, sabe? Que eu preciso me trabalhar, tipo, da minha Uhum, vida realmente dessa. Ou será que é uma coisa geracional? Porque, por uhum, exemplo, eu olho pra família da minha avó, eles eram portugueses, né? Os meus avós vieram de Portugal e tal, se conheceram, casaram. Mas ela teve uma vida muito pra família, pros filhos. Sabe, acho que meu avô traía a minha avó. Então, assim, era um. E aí a minha outra avó já morreu sozinha. Então eu olho para uhum. essas duas realidades, como que a gente tipo, como você percebe os casos que você pega e assim, que você trabalha? Porque é Eu muito vou fechar aqui o complexo. meu tabuleiro. Vamos. Gente, é uma loucura e a gente não sabe o Sim, que. é. E eu
tenho mas é mesmo. muitas amigas que vivem isso também. A gente conversa muito. E é assim, aí vai. Ah, o cara some. Ah, o cara vai. Sim. Explica isso pra E gente. O que eu que estava a você preparar aqui entende? a live. Tenho outro livro para recomendar, mas eu estava a preparar aqui a Ah, live. Este aqui tu vais ler em 3 dias, tipo, ah, que é o que eu quero recomendar no final. Mas e li esta frase, estava a preparar a live e li esta frase. Nós apaixonamo-nos e sentimos-nos atraídos pelo outro que entra em ressonância com a nossa história e com o nosso sistema familiar. Então, este outro por quem nós nos apaixonamos e por quem nós nos sentimos atraídos é como se ele fosse uma oportunidade de nós nos unirmos ainda mais ao nosso próprio sistema. nossa. Socorro. Ai, meu Deus. E porque é que eu estou Gente. constantemente a atrair pessoas indisponíveis, não é? Porque essa indisponibilidade está no meu sistema. Não é? Porque Uhum. isso foi vivido por alguém ou por alguém ou durante muito tempo, não é? Mesmo as pessoas estando casadas, não é? O que mais há por aí, pessoas casadas que estão completamente fechadas uma para a outra, não é? Então é muito, é mesmo, estão a querer dizer que forte isto, e é mesmo isto, nós apaixonamos e sentimos-nos atraídos, não é? Por pessoas que estão em ressonância com a nossa história e com o nosso sistema familiar. E por isso é que, por exemplo, quando nós constelamos casos de violência doméstica, por exemplo, não é? São muito sistémicos, há muita violência naquele sistema, não é? Há sempre estas histórias que não vêm só da pessoa, não vêm só daquela mulher nem daquele homem, não é? Então, mas o que eu te estava a dizer é que, para além das questões geracionais, também há o efeito transgeracional. Não é? Que é pessoas que nós nem sequer conhecemos e que nem sequer lidamos, e nas constelações diz muito que é até 7 gerações, ou seja, tudo o que os nossos antepassados dá 7 gerações atrás, e a sexta, e a Nossa. quinta, e a quarta, e a terceira, e a segunda, e os nossos pais viveram, nós também sentimos. E para mim há um estudo deste livro, Mário, Hum. lê porque é muito fixe mesmo, que é um estudo feito foi publicado em 2014 pela revista Nature Neuroscience, na Universidade Emory de Atlanta. Então, eles fizeram um estudo com ratos e eles pulverizavam perfume de flor de cerejeira nas gaiolas dos ratos e sujeitavam os animais a choques elétricos. Por isso, sempre que eles cheiravam a flor de cerejeira, não é? Iam em direção à flor, ao cheiro e levavam choques elétricos. Então, desta forma, rapidamente os ratos aprenderam a temer o aroma e a não se aproximarem daquilo. Até Uhum. aqui tudo bem, nós já sabemos que isto acontece, não é? Sim. Mas eles depois, anos mais tarde, foram fazer o estudo com os descendentes dos ratos, ou seja, com os filhos dos ratos. E colocavam o aroma, a flor de cerejeira, e não davam choques elétricos. E nenhum rato se aproximou. Ou seja, os ratos que nunca tinham sofrido choques elétricos tinham medo dos choques que os pais sofreram. Uhum. Estás a Sim, ver? ó, muito interessante. Eu tô montando uma mentoria e eu escrevi exatamente sobre esse caso, essa pesquisa Boa! ontem. E eu li no livro Não Começou com Você também. Ah, ok, E, ok, boa. gente, essa pesquisa, assim, ela realmente comprova, tira desse campo muito energético e comprova cientificamente como pode, né? Eles não passaram por isso, mas eles herdaram. É uma alteração mesmo genética. Vai ali no. Que incrível. Sim. E ainda ontem saiu um vídeo na minha página que é precisamente sobre isso, que eu até vi, foi numa psico... Eu estou a tirar a pós-graduação em psicanálise também, tu estavas há pouquinho a falar. Nossa, eu tô querendo muito fazer. Eu tô fazendo de neurociências, mas quando eu terminar, eu vou fazer psicanálise. Eu tô apaixonada. Sim, sim, está a ser incrível. A psicóloga que dá lá, ela também é consteladora, ou seja, ela tem a parte da psicologia e a constelação, apesar dela agora estar muito direcionada para a constelação e ela é muito atacada por psicólogos. Pronto, eu não sei se estás a par, mas no Brasil também há muito esta questão dos psicólogos atacarem os consteladores e tudo Sim, mais. E depois, quando vem alguém que também já tem a psicologia e até vai mais pela linha da constelação familiar, não é? E também defende isso e se foca nisso, é ainda mais
atacado pelos colegas psicólogos e ela então traz muito isso. Eu fiz um vídeo ontem sobre algo que ela deu na aula, que é porque é que há pessoas que fazem processos, não é, de psicologia e terapia durante anos, anos e anos. Eu conheço muitos, tenho amigos que fazem terapia desde criança, desde que nós andávamos na escola, não é? E não conseguem ou desbloquear algo, ou até parar com a terapia, sabes? E dar aquele salto e dar aquele desbloqueio. E ela explica isso que é porque não está em ti, está no teu sistema familiar e tu estás só a procurar em ti. Sabes, estás só a fazer esse processo contigo e tu precisas de ir ao teu sistema. E então a constelação faz isso, não é? Ela traz esse poder do sistema. O que é que está ao oculto? O que é que nós ainda não vimos? O que é que não foi dito? Porque há muitos segredos, não é, na nossa família e que influenciam a nossa vida. Então é este processo de. É fascinante, sabes? Eu estou há anos. Sim. Sim, menina Isa, a gente vai indo, vai indo. Mas, por exemplo, essa questão dos segredos. No livro também que eu li, trouxe esse ponto, do segredo de família. Aí vai lá e a pessoa vai conversar com os pais e descobre. Mas e se. Aí até eu lendo esse livro, mandei uma mensagem pra minha mãe. Eu falei, mãe, posso te ligar pra gente conversar? E não sei. A minha mãe já nem me respondeu, tipo. Então, quando a gente não consegue conversar com os nossos pais pra gente descobrir mais ou com Uhum. as nossas avós, ou enfim. A constelação dá pra gente fazer isso diretamente, porque assim, conversar, na verdade, é pra gente levar pra psicanálise, né? Você conversa ali Certo. e você traz. Agora, eu acho que a constelação é diferente, porque você não precisa saber, mas você Sim. precisa desses segredos. Não, tu não precisas de saber qual é. Percebes? Mas normalmente chega-se ali a um momento em que está algo oculto e que nem o constelador está a perceber o que é, né? Nós também não percebemos tudo, como é óbvio, mas percebe-se que é algo oculto e que talvez não seja para nós vermos. Talvez não seja para a pessoa também saber o que é, percebes? Mas só a questão de tu, olha, eu estou a ver que está aqui algo que eu não tenho acesso e eu aceito isso, estás a ver? E eu não carrego isso comigo mais. Uhum. Só este processo já muda tudo. Porque uma coisa é tu não teres consciência e andares a carregar, não é? Andas a carregar aquele segredo ou aquele padrão oculto ou algo. Pronto, às vezes são coisas até mais pesadas, não é? Como crimes ou alguma coisa que a pessoa possa não ter conhecimento. Então, só isso. Mas na constelação às vezes também dá para ter acesso. Agora, é verdade, né? Se tu não tens ninguém para confirmar, eu sou muito pelo que faz com que a pessoa fique mais leve. Sabes, às vezes há coisas que. Mas também sou muito de nunca ensino isso. Peraí. Hum, como é que se diz? Fogo? Insinuar. Insinuar. Sim, Esta palavra existe em português do Brasil? sim, Existe? sim, existe. Insinuar. Pronto, então o que é que eu quero dizer com isto? Opa, às vezes tenho clientes que me chegam e que dizem: Olha, eu já fiz uma constelação e a consteladora diz que há um aborto na família, houve um bebê antes de mim, houve um filho antes de mim. E eu, ok, já perguntaste à tua mãe? Sim, ela diz que não. E já perguntaste ao teu? Sim, não, diz que não, mas já perguntei mesmo, e se houve? Percebes? E às vezes é tipo, caraças, deixa estar também, não é? Já perguntaste, é não, para que é que também, sabes, Sim. aceita a resposta, sou muito de aceita. Sim, sim. Sim, senão você ficar também, né? E, ó, você trouxe um dado interessante aqui, a questão das 7 gerações, né? Que a gente carrega coisa, imagina. E uma coisa que eu sempre penso é na questão das mulheres. Que o que que acontece? A gente vem de um histórico de muita dependência. Uhum. 7 gerações, a gente nem precisa chegar a 7, menos. Verdade. A gente já era aquela mulher que ela era educada para casar, para ser uma boa mãe. E eu vejo hoje em dia muita dificuldade nas mulheres. Eu não sei se aí em Portugal. Eu sigo umas mulheres, eu tô vendo um movimento forte por aí também. Mas a mulher tem muita dificuldade em ficar sozinha. Ou em, sabe essa questão do grande sonho ser o casamento? E eu não acho que isso é um problema, mas eu acho que é muita energia. É sempre falando muito de relacionamento, é querendo, sabe, no fundo, com uma coisa que eu percebia em mim. É um sentimento de como
A gente realmente, é o que eu falo aqui da metade da laranja. Não sei se vocês usam esse termo aí em Usamos. Portugal. Usam. Mas, Mas sabe, também a parece que cena da panela e do texto, também é a usaste. tampa da panela. É. Sabe, como se a gente precisasse disso pra ser feliz. Você acha que isso vem muito desse nosso histórico? Faz sentido? Porque eu tava pensando, eu falei, Claro que sim, e não só disso, né? Toda. é muita coisa. É muita coisa, não é? É muita coisa, toda a parte católica, eu não quero estar a entrar por aí. Eu acredito em Deus, percebes? Só não me identifico muito com a Igreja Católica Eu de todo também. e cada vez que vou explorar e já dei várias oportunidades, sabes? E cada vez até me identifico menos, mas eu acredito muito em Deus, ou seja, é algo que ainda estou aqui para descobrir. Se tiver que dar um nome, que se calhar também não tenho e está tudo bem. É, É só a tal fé que falávamos no início, né? Fazer e sim. esperar e está tudo bem. Uh, mas é desde. Espera aí, onde é que está aqui? Sei que eu tenho aqui. Já leste este? Não. Como que é o Pá, nome? este livro é como se a Bíblia tivesse sido escrita por mulheres. Este livro é absolutamente fascinante e traz isso, percebes? Traz como é que há 2000 anos, ou seja, quantas gerações é que isso é, não é? Nós já éramos, não é? Feitas para isso e para ter filhos e não é? É como se toda a nossa história fosse para isso. E a verdade é que a verdade, ou não tem que ser a verdade, mas de repente nós já estamos num nível de liberdade e agora também o contexto de Portugal-Brasil pode destoar um pouquinho, mas eu também acho que quando as pessoas chegam ao processo de autoconhecimento já não estão na sobrevivência, não é? Tu para trabalhares no teu autoconhecimento já tens que ter algo mais do que estar simplesmente a sobreviver na vida, digamos assim, ou seja, as tuas necessidades básicas já estão a ser, não é, cumpridas para tu conseguires tipo, ter este tipo de reflexão. E é como se nós já somos livres, mas ainda não somos, Uhum, não é? sim, E nós já somos livres, mas ainda não nos sentimos livres. E porquê? Não é? Por anos e anos e anos de inferioridade, de castração, por ainda acontecer no mundo, ainda há imensos países em que as mulheres não são livres, não é? E têm imensas. Aliás, a vossa interrupção voluntária da gravidez já é legal? não, no Brasil não. Não, ok, Aborto só em pronto, caso de estupro. ok. Aí vocês é permitido, não É, é? sim, é. Apesar de poder ser agora alterado, não é? Porque estamos nesse processo aqui de voltarem atrás com algumas leis, mesmo da violência Hum, obstétrica e tudo. Então, mas sim, é muita. É mesmo aquela questão de. É muita coisa. E quando se trabalha só com mulheres, em trabalhos. Em contexto de retiro, em contexto de constelação, sente-se muito isso, sabes? Sente-se muito toda essa dor, não é? Toda a violência, toda a dor da perda dos filhos, não é? De não seguir os sonhos, de abdicar, não é? Por causa da família. Há muito isso ainda em nós. E nós temos isso em nós, por aquilo que estávamos a falar, não é? Do sim, efeito transgeracional. sim. E como a gente pode trabalhar isso? Como que você percebe assim? Porque eu de verdade, assim, eu trago essa história da laranja inteira, dos gominhos. Eu percebo que, assim, terapia, claro, e muita vivência. Você vai vivendo e você vai construindo ali uma nova realidade para sua vida. Mas, claro, deve ter coisas também do sistema. Vira e mexe, eu me percebo sendo puxada, assim. Hoje menos, mas eu até conto isso no meu livro que eu fiz uma viagem pro Ainda não Peru. saiu, foi não? Não, acredito Ah, que ok. até o final, não tem data ainda para publicação, mas eu já assinei contrato com a editora, tudo sairá. E aí, eu tava viajando pro Peru sozinha e eu já tava nessa jornada, já tava bem comigo mesma, já tinha. Porque minha mente era muito assim: ai, falta um relacionamento. Você tá com um buraquinho interno? Ah, é o relacionamento. Tudo era um relacionamento. Só que quando eu estava num relacionamento, eu também não tava me sentindo, porque ninguém preenche ninguém.
Esse é um ponto. Então é uma ilusão isso, né? Você buscar se completar no outro. E eu vejo que também a gente acolher os nossos vazios, nossos buracos, porque nós temos, mas não preencher no outro. E aí, enfim, voltando. Aí eu tava lá no Peru e, assim, super plena, bem, e de repente eu pensei, ai, nossa, quero voltar aqui com as minhas amigas na minha despedida de solteira. Eu, de onde saiu isso? Tipo assim, do nada. E aí até eu escrevi sobre isso. Olha só as crenças. A gente é o tempo inteiro, Sim, né? e mesmo tipo, todos os filmes românticos, não é? Tudo nos envolve nessa cena do Sim. casar e, não é? É, e quando Tudo. isso vai mudar? O que que você acha? A gente vai limpando. Porque, olha, meu filho, o Rafa me conta muita coisa, assim. E ele me conta das amigas, algumas coisas. Eu falo, gente, não mudou. Às vezes a menina lá Yeah. tá namorando o cara trai. Alguém quer ser traída conscientemente? Não. Então acontece, ela acaba sendo traída, e aí depois, uns meses depois, a menina volta pro menino. Aí o Rafa me contando essas coisas, né? E eu, como? Como isso acontece? Então não mudou muito. A gente pensa, ah, as mulheres estão mudando. Não. O que que você sente? O que você percebe das mulheres aí em Portugal? Estamos Que todas no idade tem o mesmo teu barco, é filho isso? agora? Que idade Hã? tem o teu filho? Que idade tem o teu O filho? Rafa vai 18? fazer 18 agora. Que 18 isso é já. incrível. Eu lembro-me quando te conheci, eu ainda não era mãe, não é? E de É pensar que tu já tinhas verdade. um filho com 14 anos e eu, É, uou. então. Eh, Imagina, o nosso, né? Nossa, a tua geração e a geração do teu filho na história são uma coisinha assim muito pequenina, É não é? verdade. Sim. Comparado com o outro, Gente, então as mas eu penso mudanças. é um abismo, né? Mas não, é verdade, Sim. não é tanto. Não. E as mudanças, elas acontecem, só que não é possível ver assim, não é? Uhum. Nas nossas duas gerações. E eu tenho pensado muito isso com o meu filho, que é, eu acho que nós pensamos que as mudanças vão ser maiores do que o que realmente elas são. Não é? Ainda por cima, porque a inteligência artificial está a avançar, não é? Toda a tecnologia está a avançar imenso, mas e isto, não é? Porque não está a avançar ao mesmo nível, não é? Não está a avançar à mesma velocidade. E isso até me preocupa de certa forma, sinceramente, não é? Porque há tanto disponível, mas nós continuamos a ter estas crenças, não é? Os mesmos padrões, as mesmas questões e não estamos a conseguir acompanhar essa tal inteligência. Então, talvez não vá mudar mesmo. Não sei Ah, se não vamos brinca, né? assistir a essa mudança. Será que vamos assistir a essa mudança? Gente, pelo amor de Deus, mas a gente vai mudando. Quando uma mulher é aquela história, né? Quando uma mulher se trabalha, não é um trabalho só dela, ela tá curando Uhum. gerações. E eu acho que a partir dali começa a mudar, mas de fato, é... É. olha, Sim. é difícil, né? Sim, mas sem É dúvida. Mas ainda no outro dia também estava a pensar na questão de, tipo, qual é que será, temos que perguntar ao ChatGPT, a percentagem em Portugal e no Brasil de pessoas que trabalham no seu autoconhecimento? É porque a gente vive numa bolha, né? Pra mim é isso. Às vezes Exatamente, eu Mari, acho que percebes? Porque só é. eu mudei de cidade há pouco tempo, há sensivelmente um ano, ou seja, entrei num novo contexto, numa nova cidade, um novo grupo de amigos, um novo estilo de vida. E de Uhum. repente, conto pelos dedos de uma mão as pessoas que trabalham em si, no seu desenvolvimento pessoal e no seu autoconhecimento e que querem fazer isso. Ou seja, as pessoas nem trabalham, nem querem. Então, tu que já estás dentro da bolha, não é? Eu que já estava dentro da minha própria bolha, ok, a pensar que toda a gente sabe o que é que isto é, toda a gente sabe o que é autoconhecimento, trabalha em si, tem consciência, trabalha no seu desenvolvimento pessoal e já sabe o que é que são constelações familiares, de repente as pessoas estão constantemente a perguntar o que é que eu faço e o que é isso e como é que isso se faz e ai, que coisa maluca, que coisa estranha, e tu ficas, ok, isto realmente não está acessível a tanta gente, ou seja, claro que não vai mudar assim tão rápido, porque a percentagem de pessoas que trabalham em si continua extremamente reduzida e por isso é que o nosso trabalho, digamos assim, é tão importante, não é? E precisa de se expandir e de chegar a muitas pessoas. É isso, é uma coisa que eu não tenho muita noção, de verdade, assim. Tanto é que muitas vezes, até no processo de escrita do meu livro, quando eu tô produzindo algum conteúdo, sempre me dão esse toque. Mari, tipo, pode ser bem rasa, porque as pessoas
E às vezes eu acabo achando que é sempre essa profundidade, mas não, né? Ó, tem uma pergunta aqui da Fernanda. Não ter uma relação muito próxima à família pode propagar alguns traumas entre as gerações? Ah, pelo amor de Deus, vai. É assim, há uma frase forte, mas que eu vou dizer, que é o nosso papel como pais é traumatizar os nossos filhos. Meu filho tem que entrar nessa live, pera. Deixa eu chamar o Rafa. E isto custa muito, não é? Custa muito quando nós somos pais e custa muito principalmente quando nós já estamos neste processo de autoconhecimento, porque é tipo, tentamos fazer de tudo para evitar que isso aconteça e não conseguimos evitar. Isso ainda traz mais sofrimento. Nós estamos aqui para despertar feridas neles, não é? Nós somos esses progenitores, nós somos as pessoas que convivem cada vez muito com eles e somos quem ativa as suas próprias feridas. Então, esta questão de de não ter uma relação muito próxima à família pode propagar alguns traumas entre as gerações. Sim, pode, não é? E outras questões e outros traumas vão passar. É impossível não passar traumas. Eu diria assim, tipo, não é? Neste momento, pelo menos, do contexto em que nós vivemos e a forma como nós vivemos, é impossível. Essa é a nossa função. Agora, se eu não tenho uma relação muito próxima com a minha família e não me vejo a ter, honrar a família é diferente de conviver com a família, não é? Então, o processo que traz essa aceitação e essa proximidade da família, e se eu quero, não é, sentir-me cheia e sentir-me completa, lá está, para depois também passar isso ao meu filho, eu posso honrar a minha família. Mas isso não tem a ver nem com proximidade física, nem com convivência. Tem a ver com esse processo que eu faço dentro de mim. Não é? Nós, nas constelações nós fazemos muito isso. Chama-se tomar pai e mãe. Não é? Estamos constantemente a tomar pai e mãe e ambas as famílias. Então, se eu tenho alguma relação com o meu pai, por exemplo, a minha mãe morreu quando eu tinha 3 anos. Ok, então eu passei por isso, né? Eu tive um relacionamento curto, digamos assim, com a minha mãe. Então, neste meu processo de autoconhecimento, uma das minhas grandes feridas é a morte da minha mãe e o não ter tido a minha mãe presente na minha vida. Então, digamos que para mim, tomar a mãe é das coisas que mais aparece, não é? Sempre trazer essa energia dela e sentir essa proximidade com ela, mas que não tem a ver com convivência física, porque eu nunca mais vou estar com ela fisicamente, não é? Mas Sim. ela tinha uma grande influência em mim. E isto também acontece muito, que é quando nos falta um progenitor, seja por morte ou por abandono ou o que for, ou por uma doença ou por uma depressão, não é? Porque pode nos faltar um progenitor emocionalmente, ele vai ter um grande impacto na nossa vida. Então é quase como ele é o centro da nossa vida, sabes? Tipo, eu não tive a minha mãe, mas esse não ter, esse vazio, esse buraco que ela deixou era o centro da minha vida. E quando eu começo o processo de autoconhecimento, eu começo a perceber, não é? Que aquele vazio é isso. Então, quando eu me encho da energia dela e faço o trabalho, não é? Para sentir essa proximidade com ela e para deixar de sentir que me falta algo. Eu dizia muito isto: falta-me alguma coisa, falta-me alguma coisa. Parece que me falta Uhum. sempre alguma coisa. Mas o que é isso que me falta? Né? E na verdade era a minha mãe. Sim. E, Também é por um bom exemplo, exercício, Mari. Deixa-me só dizer que é fazermos esta reflexão de o que é que nos faltou em criança. O que é que te faltou na infância? Por exemplo, se tu pensares nisso, o que é que mais te faltou na infância? Consegues responder? no meu caso, meus pais se separaram quando eu tinha de 3 para 4 anos, então acho que me faltou muito uma presença masculina, sabe? Ok. Muito. Então Uhum. então meu pai era bem disponível, de certa forma, então a gente se via nas férias, não sempre, mas eu senti essa indisponibilidade dele. E o que que eu Uhum. percebia nas minhas relações amorosas, com Ok, que tipo ok. de cara que eu me relacionava, quem sabe? Calma. Então, quando nós identificamos aquilo que mais nos faltou, disponibilidade masculina, estavas a dizer, não é? Essa Sim. disponibilidade, para mim foi colo, né? Eu sinto muito isso, tipo, ai, fogo, parece que me faltou colo, sabes?
que mesmo foi a esse sua mãe. carregar, que Sim. foi a minha mãe, né? É isso que eu sinto que me falta o colo. Mas pode nem ter faltado. Imagina, pode nem te ter faltado essa disponibilidade, que isto é que é o mais incrível do autoconhecimento. E quando estamos a trabalhar com as constelações, chegamos muitas vezes a isso, que é fogo, afinal eu tive. Só que a minha ferida é que nem me deixava ver que eu tive. Sabes? Tipo, às vezes isto acontece. Mas tudo bem. Interessa mais aquilo que eu sinto, não é? E aquilo que eu acho que foi. Porque é aí que está o meu inconsciente e é aí que eu estou a trabalhar neste momento no processo. Então, quando eu tenho aquilo que eu acho que mais me faltou, a minha função até ao fim da minha vida é dar isso a mim própria. Para não estar sempre a exigir isso ao outro com que eu me relaciono. Nossa. Porque se eu não dou isso a mim própria, eu vou sempre para a relação, dá-me disponibilidade, dá-me Buscando muito disponibilidade, dá-me isso. call, sabes? E eu não estou a entender que, uou, não, isso foi uma função dos meus pais e eu não quero estar nessa posição agora, não é? Eu estou aqui para estar comigo igual, eu estou aqui para estar nesta relação. Então, e Uhum. eu quando ouvi desta forma isto, eu percebi tanta coisa do meu anterior relacionamento que eu pedia colo fisicamente. Eu queria estar no colo da pessoa, estás a ver? E não era uma Sim, coisa saudável. Eu agora entendo isso. sim, Tipo, é muito, sim. é muito louco. E já que a gente entrou nesse tema de família, para quem tem uma relação tóxica com os pais, assim, eu nem falo, pensando numa pessoa, por exemplo, que tenta se aproximar dos pais, mas os pais, um dos pais, ou a mãe ou o pai, sempre tá nesse lugar de cobrar muito, se colocar num papel de vítima, só cobrando, você não quer saber de mim, você não. Então, estar com ele, e agora falando fisicamente mesmo, é ruim. Eu passei por esse processo com a minha mãe, assim, sabe? Então, era um pouco difícil, então eu me afastei. E aí eu me trabalhei, hoje eu percebo que é tranquilo, assim. Mas, puxando um pouco o gancho dessa pergunta que ela trouxe, se a gente olhar por esse lado, não tenho uma relação boa com os meus pais. Eu não preciso conviver com os meus pais, certo? É isso, eu posso honrar o meu pai e a minha mãe, e eu não preciso conviver com eles para esse processo de cura, Não, certo? certo. Sim. Agora, provavelmente durante o processo irá chegar o momento em que para mim já me é permitido conviver. Porque se eu não consigo conviver, né? Aquela frase que diz: nós só nos incomoda no outro aquilo que nós temos dentro de nós, não é? Uhum, Porque eu só consigo ver aquilo que está dentro de mim, não é? Eu não consigo ver mais do que aquilo que está dentro de mim. Então, uh, se me incomoda estar com o outro, o que é que salta em mim, não é? Quais é que são esses gatilhos? Porque é que isto me está a incomodar? Mas eu posso honrar sem conviver, sim. E provavelmente, à medida que vou fazendo o meu processo de autoconhecimento e o meu processo de desenvolvimento pessoal, vai chegar ao momento em que eu vou conseguir conviver mais. Ou então não, eu tenho que aceitar que é só assim. Por exemplo, eu agora tenho uma cliente, eu tive sessão com ela a semana passada. Nós já trabalhamos há algum tempo juntas e ela tem esta questão com o pai que não consegue se aproximar dele, sabes? Ela não. uhum, Os pais são juntos, são casados, ela viveu com eles até aos 20 e tal anos, tipo, mas ela não tem proximidade emocional com o pai, não tem. Então há ali um momento em que chegamos à sessão, percebemos a indisponibilidade emocional do pai que tinha a ver com a morte de um irmão dele, e aí, né, fechou-se para o amor, é a forma dele de não tocar nas suas feridas, não é? É a forma dele se manifestar. E chegamos a um momento em que foi tipo, opá, eu tenho que aceitar que é assim. Eu não posso estar a querer que o meu pai trabalhe e mude. Não, eu tenho que mudar esta parte minha que quer que ele uhum. mude. Estás a ver? Eu tenho que o Sim, aceitar desta forma. E se ele não me quer abraçar, não me vai abraçar, não é? E tenho que continuar a trabalhar com a minha criança, que eu acho que é uma das maiores temáticas pronto, das constelações, é que nós vemos que a nossa criança interior está sempre presente, não é? E está sempre dentro de nós e é um trabalho para a vida toda tomarmos conta dela. Como sim. se de um filho se tratasse. Estás a ver? Só que é um filho que nunca vai crescer.
Sim, Ou sim. seja, é mesmo para a vida toda. É o único relacionamento que é para a vida toda. É este com esta criança. Né? Ela vai nos acompanhar do início ao fim. E nós vamos tê-la Sim. sempre ali. Né? E precisamos de lhe dar essa tal disponibilidade e esse tal colo. Porque ela vai estar sempre a pedir isso aos outros. Porque ela acha que não recebeu dos pais. Então ela vai pedir isso aos outros, nas relações, no trabalho, no. Depois, quando é que fica mais perigoso? Quando começamos a pedir isso aos nossos filhos, não é? Porque Nossa, também sim, acontece. Né? sim. Ao terapeuta. Eu começo a pedir isto ao terapeuta. E o terapeuta não me dá. E ninguém me dá. Nada é suficiente. Porque eu ainda não fiz esse processo de aceitação e de honrar os meus pais. E de perceber que eles me deram coisas incríveis. Mas foi precisamente o que eles não me deram que me fez ser quem eu sou hoje. Sabes? E que foi Uhum, aquilo que eles não me deram é que me potenciou e é que me levou para a frente. E quando eu sou mãe, às vezes eu quero dar tudo aos meus filhos, não é? uhum, Eu quero dar tudo, mas caraças, também ter esta consciência de que aquilo que eu não der também vai ser aquilo que vai ativar a ferida, mas a ferida também é o dom, não é? A ferida também é a bênção, então. Yeah. nossa, eu tô aqui, tipo, aham, vários insights aqui. E entrar muito Sim. num lugar é Deixa-me só como dizer se alguma fosse. coisa, deixa-me só dizer uma coisa dos relacionamentos, Aham. porque também estava a preparar a live e também me lembrei disso, que é esta noção de que imagina, um relacionamento saudável, ele tem que ser equilibrado. E eu acho que, agora voltando aqui à história das mulheres, vamos andar para trás. Uhum. Mas a maior parte das mulheres não sabe viver nesse equilíbrio. Ou seja, nós damos demasiado, né? Nós damos tudo, porque nós fomos educadas assim, a fazer tudo, a Uhum. dar tudo, a chegar a todos os sítios, não é? A ser estas mulheres que levam tudo à frente. E então, muitas vezes a relação torna-se desequilibrada, a verdade é isso. É, torna-se desequilibrada e nós estamos em constante cobrança. Em constante cobrança em relação ao outro, não é? Porque ele tem que nos dar, porque ele tem que. Nananã, nananã. Então, esta frase que eu amo. Ai, fiz uns corações. Olha, foi mesmo no momento Ama certo. tanto que saíram corações, gente. Esta frase que eu amo, que é às vezes é melhor. Ai, peraí, deixa-me só que é para não dizer mal. Yeah. Às vezes é melhor que nos amem menos, mas que nos amem bem. Nossa. Estás a ver? E isto é tipo, às vezes é Nossa. melhor que nos amem menos em quantidade, mas que nos amem melhor em qualidade. E aqui entramos pronto, aqui na visão das constelações em relação aos relacionamentos, que é muito interessante e que eu adoro esta temática. Até tive a aula a semana passada sobre isto na minha mentoria, então está assim muito fresquinho. Que tem a ver com, imagina, nós somos. Espera, que eu agora perdi-me que estava aqui a falar da mentoria. Espera aí. Você ia falar a questão Deixa-me do lembrar. relacionamento, de amar de qualidade. Exato. E o que é amar bem? Amar bem é eu dar ao outro aquilo que ele tem a capacidade de receber, sendo que ele me pode compensar, ou seja, devolver com dignidade. Estás a ver? E também é receber do outro aquilo que eu posso compensar. Então, quando eu estou num relacionamento, não é? Às vezes eu quero receber tanto ou dar tanto que fico completamente em desequilíbrio, mas tem que ser este bate-bola, né? Eu dou-te, tu dás, ok, vamos, e Sim. devolve. Tá, tá. E eu acho que muitas vezes também há relacionamentos que não dão certo por causa disso, ou porque queremos dar tudo, ou porque queremos pedir tudo, né? Queremos receber tudo, e muitas vezes quem dá demais acha que está a fazer uma grande coisa, não é? E acha que está, uou, eu estou a dar tudo, mas na verdade esta pessoa lá no fundo, ela precisa de ficar por cima da outra. Sabes? Ela dá demasiado para dizer à outra: vês o que eu te dei? Estás a ver? Que eu te dei isto e tu Nossa. agora. Sim. E tu estás a dever-me. Tu ficas a dever-me. Sabes? Uau.
Alguém quer fazer alguma pergunta, gente, nesse tema de relacionamento? Alguma Nossa, pergunta? achei assim. E Sim. é até o que eu tava pensando, questão das lentes, né? Eu li um livro que chama As Cinco Feridas Emocionais. Não sei se você já leu esse livro. Já. Achei muito incrível, porque traz muito esse ponto Qual é a de. tua? Então, a Qual é minha a é da tua? injustiça A mais minha forte. também. É mesmo? Nossa, eu li, foi assim. Tem coisa que eu não identifiquei nada, mas tem coisa que eu lia, sim, 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 o corpo, não sei o quê. Gente, incrível. Inclusive, fica a dica do Incrível, livro. incrível. Incrível, incrível. E assim, vem muito esse lado do as lentes que a gente olha a situação. Então, por exemplo, eu posso passar por uma situação e você também. Essa situação pode me tocar e não vai te tocar, porque a ferida é minha. Então, eu acho que aí entra nessa questão do que você falou do, por exemplo, meu pai foi indisponível e não sei o que e tal. Às vezes as minhas lentes, ou às vezes realmente foi indisponível, mas enfim, era o que ele, sabe, deu até mais do que recebeu e tal. E aí eu fico com essas lentes. Então, às vezes a pessoa Uhum. nem está sendo muito indisponível, mas tudo pra mim é indisponibilidade. Sim, Tipo até isso. porque quando nós somos crianças, e agora recorda-te lá do teu filho criança, nós queremos tudo. Nada é suficiente, não Uhum. é? As crianças querem sempre mais e 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 mais. Nada é suficiente para uma criança. Tu podes preparar o dia perfeito. Estou a passar agora por isso um pouquinho com o meu filho, né? Porque é verão, ou seja, eu vou buscá-lo cedo, vamos à praia, come um gelado, vem para casa, Uhum. sabes assim? E é tipo, fogo! Nunca é suficiente. E está tudo bem. E nós também já fomos aquela criança. Para nós também nunca era suficiente o que eles nos davam, né? Atenção, podemos ter passado por coisas traumáticas. Eu passei e os traumas, eles são muito sérios e por isso é que a terapia existe, né? E por isso é que este processo existe. O trauma é como um terremoto interior, não é? Ele Uhum. destrói tudo o que estava construído até então e deixa, hum, que é o stress pós-traumático, que é, né? Deixa a obra, digamos assim. Depois vai ser preciso reconstruir, não é? Depois do terremoto é preciso reconstruir. Então, não estou a desvalorizar isso. Mas nós temos que nos lembrar que nós éramos crianças e nós queríamos sempre mais. Mais, mais, mais. E não vais muito longe. Eu fiz a minha formação de constelações familiares, a primeira, agora já fiz várias, mas a primeira eu fiz com o meu irmão. Ou seja, eu e o meu irmão somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Temos o mesmo Uhum. sistema familiar, temos a mesma Uhum. origem, nós temos o mesmo nome, gente. Não vou entrar por aí, mas eu sou Luísa Filipa Figueira Fernando, o meu irmão é Luís Filipe Figueira Fernando, e na formação descobrimos que, para além de sermos irmãos, e apesar dele ser 11 anos mais velho que eu, nós temos uma espécie de um síndrome que somos ainda irmãos gêmeos. Ou seja, é considerado pelas datas de nascimento que somos gêmeos, ainda mais tínhamos a trabalhar. Isto para dizer que o meu sistema familiar parecia completamente diferente do dele. Ou seja, sempre que nós constelávamos, não é? Eu constelava a minha família e ele depois constelava a dele, apesar de termos a mesma origem, os mesmos pais, tudo igual, as mesmas, né? Gerações, pareciam famílias diferentes. E porquê? A Lentes visão de cada diferentes. um. A visão de cada um. Eu sou mulher, ele é homem. Né? Ele é 11 anos mais velho. Ele é primeiro filho. Ele passou por coisas que eu nem imagino. Né? Os Uhum. primeiros filhos abrem o caminho dos pais. Os segundos já vêm, tipo, siga. Tipo, já sabemos que isto se faz, mal ou bem isto se Sim. faz. Não é? Então é tudo diferente. Por isso é que nós temos que aquilo que eu estava a dizer no início, não é? Fujam de pessoas que vos dizem como viver a vida, porque ninguém está na vossa pele, não é? Vocês têm que fazer nós temos que fazer este processo por nós e passinho a passinho, porque é assim, lixo debaixo do tapete há muito, não é? E quando Uhum. acaba um tapete, há outro tapete, não é? E isto é preciso ser feito passinho a passinho. Sim. A Cláudia fez um comentário aqui, ó. Uma vez ouvi uma metáfora que dizia que o trauma era como um lobo adormecido, que quando acordado, gerava a mesma sensação de visita ao trauma. Exatamente. Você revive ali. Nossa, que incrível. Exatamente.
Gente, foi uma sessão de terapia aqui. Muito obrigada. Essa E questão da porquê? Porque a tua visão. criança está dentro de ti, não é? Ou seja, dentro de ti vivem todas essas Marianas que passou por tudo. Então, Sim, sim, e a sem dúvida. visão, né? Isso é a visão que você teve ali. E aí você tá, né, em outro momento de vida, mas você gravou aquela visão daquela criança. Então, de fato, assim, eu já me vi muito nesse lugar de, nossa, parece que nada é suficiente. Por quê? Porque é isso, porque Uhum. é a criança que precisa ser olhada, precisa ser acolhida e trabalhada nesse aspecto. Agora vai, gente. Agora era isso que tava Vamos sair faltando daqui com constelação marcada. Ai, gente, adorei, sério. Nossa, muitos insights. Obrigada, Então, amor. vamos lá, para a Obrigada gente a ti. finalizar aqui. Uma dica para quem está começando o processo de autoconhecimento. O que você daria uma dica, assim? Tipo, quem quer, quem tá ainda assim, tá começando, tá. Porque o processo de autoconhecimento geralmente começa com uma dor. Então, você tá com uma dor ali, tá desconfortável e você fala, não. Que dica você dá para onde essa pessoa começa a caminhar? São tantos passinhos, meu Deus. Ah, é verdade, olha. São tantos passinhos, não é? Mas quando essa dor vem, né? Porque essa dor vem, ela vem naquele, tipo, eu não aguento mais isto, né? Eu não aguento mais viver assim, eu não aguento mais viver em piloto automático, eu não aguento mais, ela vem. A dica que eu dou é toma a ação de fazer algo por ti. Tipo, faz esse investimento, porque às vezes há muitas pessoas que têm esse insight, não é? E eu até Uhum. quero e até já percebi que preciso, mas ele depois passa-me. E depois vem uma despesa, vem outra coisa, passa um ano, passam dois, já foi. Então, toma essa ação de te priorizares e de priorizar o teu autoconhecimento, seja de que forma for. Seja fazer terapia, seja ir a um retiro, não é? Seja fazer algo que já estavas para fazer há muito tempo e que nunca mais foi, mas essa ação, esse priorizar, não é? Para mim, o autoconhecimento é um ato de amor próprio, não é? E é o melhor presente que tu podes dar a ti e aos outros, principalmente aos teus filhos. Uhum. Né? Porque quanto mais tu trabalhas no teu autoconhecimento, mais livre és e mais livres os teus filhos serão. Isso não tenho dúvidas, não é? Porque nós aqui falámos do trauma, mas todas as coisas boas também ficam no sistema. Não é? Sim, sim, é isso. Tudo de bom que acontece também fica no sistema e na memória do sistema. Então, hum, era isso, tomar uma ação. Não Uhum. só ficar no, tomar uma primeira ação e depois vem uma segunda e depois vem uma Sim. terceira e vem a consciência de que, uau, o processo de desenvolvimento pessoal nunca acaba, não é? Porque é até estarmos cá. Depois vem essa revolta com mais valia não ter começado, porque agora é tanta coisa, não é? E Sim. depois vem o apaziguamento de uau, não, é mesmo para a vida toda. Uau! E eu vou descobrindo coisas novas, porque eu vou entrando em novos papéis e em novos lugares da minha vida, não é? E está sempre Uhum. a acontecer a mudança. Tu hoje não és a mesma Mária de há 4 anos quando eu te conheci, não é? Já Uhum. tanto que aconteceu e tanto cá para trabalhar ainda. Então, todas as nossas novas versões precisam deste processo também. Sim. Yeah. E agora, um livro. Indica um Um livro aí. livro. Você já Um falou de um livro. livro, mas você tinha falado de um outro que você lê um trechinho. Sim. Indica pra Eu gente. trouxe este livro porque, olha, para mim mudou a minha visão completamente dos relacionamentos. E como eu sei que também é um assunto que tu falas, pá, Sim. acho que é um livro que pode ser muito bom para começar e para derreter. Estás a ver um livro para derreter assim Sim. em 2 dias? Olha, e agora estou-me a lembrar, eu li este livro quando fui para o Brasil, na viagem para o Brasil, quando fui É ter contigo, mesmo? Olha que li na viagem. Ou coincidência. seja, naquelas 8 horas eu li o livro, ok? Ele está em espanhol, Aham. mas em português do Brasil é O Amor que Nos Faz Bem. O Amor que Nos Faz Bem, de Juan Garriga. Este livro é ouro mesmo. É absolutamente incrível. O Amor que Nos Faz Bem. Já anotei aqui, vou até procurar aqui, depois vou deixar a dica. Sim. Então E tá lê-se. bom, E é Filipa. quando um mais um somam mais do que dois. Que lindo, É gente. incrível. Ah, eu amei nossa live, sério.
Obrigada, Muito, mãe. mesmo. Foi terapêutica Quando pra é que mim. você vem a Portugal? Ai, menina, eu vou correr minha maratona aí, né? Quem sabe uma próxima, mas tô louca pra ir de novo, né? Sou apaixonada. Eu sei, eu E sei. Bom, é, se quando eu calhar te ainda vou conheci, eu eu acho que ir eu falei primeiro. isso, né? Eu Amo estou, Portugal. sim. Eu estou a pensar ir aí em breve, depois digo-te. Você não voltou, né, depois do Ainda retiro? não, porque eu engravidei logo a seguir. Eu tive o retiro, Hum. engravidei logo no mês seguinte. E pronto, e agora, quer dizer, já fui viajar, fui à Índia com o Mateus, agora fomos aqui à Espanha, mas ainda não fiz mais nenhuma viagem internacional, só fiz a da Índia. Estou a apontar Brasil no final do ano, mas vamos ver. Ah, esse ano, por favor, venha a São Paulo, hein? Visitar a gente. Então tá bom, Está bem, Filipa, então. muito obrigada. Muito Eu obrigada, amei esse querida. nosso papo. Eu tenho certeza que vai agregar para muitas pessoas. Eu vou deixar disponível no nosso podcast e também vou salvar a live aqui no Boa, Insta. Então boa. tá, muito obrigada. Um Beijo, beijo beijo. a todas. O Brasil tá te fazendo. Ai, gente, eu também quero isso. Tá sim, tá sim. E tinha histórias, Cláudia, tinha histórias para contar sobre isso, que a minha primeira ida aí foi absolutamente avassaladora. Você só ficou em Osório, né? No Rio Grande do Sul. Só. Eu só passei por São Paulo no voo de ligação. É. Sim. É, ela veio só pro retiro, gente. Só pro retiro. Conheceu mais nada. Ainda, Ainda, ainda. exato, mas da próxima vamos Agora já conhecer. tenho, a minha cunhada é brasileira e já Ela é tenho um brasileira? sobrinho, e já tenho um sobrinho que é meio brasileiro, por isso. Ah, eu sigo o seu irmão também, mas eu não sabia que a esposa dele era brasileira. É do Rio. É. Ah, que É. legal. Então Vá, tá bom. Então, muito um obrigada. beijo. Beijo, a gente vai só falando. Tchau, tchau. Cadê o Até já. coração? Vai, tem que ir os efeitos finais da Não live. sei agora como é que tá. Não sei como é que eu faço. Beijo, querida. Beijo. Obrigada pelo convite mesmo. Imagina, Até já. obrigada pela participação. Tchau, tchau.